Érica, essa guerreira que posta aqueles cabelos maravilhosos, chiquérrimos, formadora. Fala de você como pessoa. Quem é você? Como você chegou onde está hoje? É difícil a gente falar da gente mesmo, né? E eu, às vezes, eu tenho muito esse problema de falar de mim, mas mas é necessário também nós darmos, como é que eu posso te falar? Nós sermos bem específicos sobre nós, né? E nada melhor do que isso, do que a gente mesmo nos conhecer. Então, a Érica saiu do Brasil há 6 anos, né? Depois de um divórcio, de uma separação. E E teve essa oportunidade de chegar aqui em Portugal, como vários outros imigrantes, muito difícil, não foi fácil, né? Os 6 primeiros meses, um ano, é muito difícil, você se confronta muito com a tua realidade, porque tu deixa uma outra realidade lá, né? E quando você chega aqui, você vive algo surreal, né? Que você nunca imaginaria que conseguiria viver. Uma delas é sempre a mulher falar assim: eu não tenho nada, né? A gente, quando está no Brasil, é sempre essa história: eu não tenho nada. Não tenho nada para vestir, não tenho nada para calçar, não tenho nada para comer. E quando você chega aqui, literalmente, com uma mala, e você precisa ficar o tempo que é necessário, né, com aquela mala, porque você não tem dinheiro. E você coloca uma vida toda dentro de uma mala. E foi assim que eu cheguei aqui, né, com uma mala, sem saber o meu rumo, porque foi muito difícil eu me encontrar dentro da minha profissão, porque eu fui jogada diretamente em salões portugueses, né, que não é a nossa área. E logo nos primeiros meses eu falei, bem, vou desistir dessa profissão, porque e foi a minha vida toda eu sempre fiz isso, porque eu não estou me encontrando. Eu não conseguia me encontrar, não conseguia saber onde que tinha um salão brasileiro que eu podia entrar de cabeça e fazer aquilo que eu tinha aprendido durante 15 anos da minha vida, né? Então, assim, eu tive que recomeçar tudo novamente. Foi, assim, uma experiência não muito boa, mas aos poucos eu fui, né? Porque, assim, eu também sou uma pessoa que eu não desisto, sabe? Se eu cheguei até aqui, eu falei, não, eu tenho que ir em frente, eu não posso desistir. Eu tinha duas pessoas me esperando e confiando em mim, que no caso eram os meus filhos. Então, essa minha força, né, que Deus me dava todos os dias, era para isso, em prol dos meus filhos. E aí, olha, eu fui. Vim, comecei a trabalhar e não dava certo aqui, eu ficava 2 meses no salão, daqui a pouco ia para outro, daqui a pouco ia sempre mudando, né? Até que pronto, eu consegui firmar nos salões e as coisas começaram. Mas foi só que isso que eu faço hoje, os cachos, eu nunca fiz no Brasil. Ao contrário, eu odiava o permanente afro. Odiava, porque quando no Brasil nós fazemos formação de tudo, né? Vai passando os meses e você vai, saiu do corte, você vai para a escova, saiu da escova, você entra na química. E quando chegou a minha parte dessa daí de entrar no permanente afro, eu falei com o professor meu, não, eu não quero isso. Eu não vou ficar enrolando esses bigudinhos aí na ponta, perdendo meu tempo. Não, eu não quero. Não, Érica, mas não faz isso, não. Eu vou fazer. Porque, assim, eu sou uma pessoa tão ativa que eu quero ver os resultados muito rápido. E eu imaginava que ficar naquele bigudinho, aquilo ali era muita perca de tempo. E realmente, né? Não que não seja verdade, você realmente. Eu falei, não. E aí eu pulei da matéria, só fiz o relaxamento, pulei direto para colorimetria. E fui fazer as louras, também me apaixonei por louras e tá tudo certo. Só que quando chegou aqui, na época da pandemia, eu precisei me reinventar. Porque assim, eu já tinha visto que o mercado brasileiro aqui é muito bom. Nós temos muitos profissionais bons, muito. Em cada esquina aqui de Portugal tem um salão onde tem um brasileiro expert em alguma coisa, bom em alguma coisa, entendeu? Então eu olhava para esse mercado, eu via muita competição. E na época da pandemia eu me deparei com preços de coloração, né, de mechas, que eu fazia umas mechas por 100 euros. Na época da pandemia, qualquer tamanho de cabelo estava 50 euros. Uma progressiva, qualquer tamanho de cabelo, era 40 euros, porque as pessoas estavam desesperadas para não se passar fome. Estavam erradas? Não, não estavam. Era o momento de cada um, e cada um sabia onde estava doendo. E eu comecei a pensar, bem, o que que eu vou fazer? Eu preciso. E, ao mesmo tempo, essa parte aí dos cachos já tinha me confrontado, né? Porque eu sou muito perfeccionista. E eu vi as minhas clientes saírem do salão com o cabelo relaxado, mas com os cachos feios. Sabe aquela coisa assim, não tem jeito. Você olha para a cliente e fala, olha, o erro não é meu, né? O teu cabelo que é assim, o teu cacho que é assim, porque tem uns cachos realmente que eles não ficam bonitos, como o 4C que não faz cacho, né? E
não dava. E o povo aqui também, eles não têm essa cultura de estar cuidando do cabelo, né? Então, o fio vai desgastando, vai tirando queratina, vai tirando massa, e as pessoas não estão nem aí. Mas eu vi aquilo me incomodava. Eu falei, meu Deus, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Comecei, aí falei, pronto, não acredito, você vai ter que fazer o permanente afro. Eu falei, não, 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 não. E aí eu comecei a ver algumas referências no Brasil, né? Porque nós somos referências no Brasil de permanente afro. Comecei a ver algumas mulheres, algumas pessoas, comecei a acompanhar muito o YouTube, porque esse momento você podia ficar em casa, né? E eu comecei a ver algumas referências, comecei a estudar, eu falei, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Nessa terra que eu não conheço ninguém, eu não conheço produto, eu não sei para onde que eu vou, né? Aonde que, com onde que eu começo? E assim as coisas começaram a acontecer. Eu conheci uma menina chamada Poliana, que hoje a Poliana ela veio para cá trabalhar numa empresa, né? Mas a proposta da Poliana não era ensinar o permanente afro, era trazer o produto dessa empresa, né, para transformar, tirar da progressiva, né, não é de tirar da progressiva, é em cima da progressiva te dar os cachos, que as pessoas têm muito isso. Ah, eu vou fazer a desprogressiva, vai tirar a progressiva do meu fio. Não, não existe isso. É um produto que é compatível com o que você tem no seu fio, que vai ajudar a enrolar aquele cabelo liso. Ponto. E aí a Poliane veio com essa proposta. E ela estava vendendo os ingressos na internet, eu fui, comprei e tal, e fui lá conhecer o produto. Mas o meu intuito não era o produto. O meu intuito era enrolar o tal do bigodinho que eu pulei na escola. E aí pronto, conheci a Poliane, conversei com ela, ela é expert, né? E ela é formadora também. Só que não tinha essa experiência toda. Também conhecia o Permanente Afro e sabia ensinar tudo ali, porque ela era técnica também dessa empresa, né? E a gente sabe que os técnicos no nosso país são top mesmo. E aí pronto, e aí ela falou: Ah, você quer sempre vir comigo? Eu falei: Quero. E toda semana que tinha a formação da Poliane, tava eu lá com a mala da Poliane puxando 0800 de graça mesmo, e eu ia, porque eu queria aprender o tal do bigodinho. E aí pronto, e aí começou a história, não foi fácil, né? Porque os primeiros cabelos saíram que só Deus, né? Não sai aquela perfeição. E eu queria, assim, às vezes também um método mais fácil, porque tem vários tamanhos de bigodinho, tem várias formas. E eu me encontrei com um bigodinho que ele só torcia, né? Enrolava e ele torcia. Só que esse bigodinho não te dava a perfeição. E a Poliane falou assim para mim um dia: Ah, não, esse teu bigodinho tá muito feio. Desenrola essa cabeça. E me deu um outro. Eu falei: Ah, Poliane, pelo amor de Deus. Além de eu não gostar de enrolar isso, não, mas você vai aprender e você vai aprender nesse, porque esse teu trabalho vai ficar de excelência. Então aquilo ali entrou no meu coração naquela hora. Eu falei: É isso que eu preciso, de algo de excelência. E pronto, e comecei a fazer os primeiros cabelos, comecei, sabe, um preço bem simbólico, comecei e fui vendo. Isso foi em 2020. 2020, e fui aprimorando. Eu sou muito curiosa, fui fazendo outras coisas. As clientes sentavam na minha cadeira, ao invés de eu fazer um, dois testes, eu fazia 5 testes na cabeça, com produtos diferentes, com coisas diferentes, para eu saber o que eu podia usar em cada cabelo, entendeu? Falava, não, não posso ficar só nesse teste, porque assim, a ciência, a química diz que tu só pode fazer isso. Eu falava, mas por que só isso? Não, eu vou testar o negócio aqui. Como era teste, eu começava a fazer um monte de teste. Então, assim, hoje, quando eu vou ministrar a formação, o curso, né? Eu já deparei até uma das meninas ontem, eu coloquei lá no meu Instagram, a Renata, é, formadora, isso é novo para mim, muito novo. Eu nunca pensei que um dia eu teria esse dom de compartilhar algo, eu não sabia disso, né? E a Renata foi assim, como foi a quarta temporada, então assim, como é que começou esse negócio de formação? Uma mãe de uma amiga entrou em contato comigo. Ai, Érica, me ensina a fazer esses cachos. Aí eu fiquei, foi? Nem tinha apostila direito, corri atrás de uma apostila, tal, fiz, ensinei. Daqui a pouco, então, foi a primeira. Daqui a pouco, uma outra. Ah, eu vi os seus cabelos, você não me ensina, não? Eu falei, meu Deus, tá bom, fui ensinar. Então, assim, a, a Renata, ela é da quarta edição, mas ela me falou algo que mexeu na minha estrutura, né? Porque eu conheci ela num curso de profissionais. E eu fui ver o trabalho dela, ela é muito boa também em tudo. E ela falou assim: Ah, mas será que isso vai me agregar alguma coisa? Porque eu já conheço o permanente afro. Caraca, quando ela falou isso, eu falei: Pronto, e agora, Jesus? Eu fiquei tremendo na base, né? Porque o negócio é você formar pessoas que não sabem isso, né? Então, tudo que você está falando é muito novo. Aí, aquele espírito de medo, né? Eu falei: Não, Renata, eu tenho certeza que a gente sempre tem algo para agregar na vida do outro.
Independente do que você saiba, eu tenho certeza, eu falei para ela, em primeiro lugar, que a técnica que eu não aprendi no Brasil, eu aprendi aqui. Então eu falei para ela, eu tenho certeza que eu posso te agregar alguma coisa. Ela falou, olha, então eu vou fazer com você. Então aquilo ali, sabe? Mas olha, até chegar esse dia, sabe aquela coisa de você não dormir? Falei, meu Deus do céu, como é que vai ser? E assim, foi algo tão simples, tão, né? Porque assim, eu sempre falo com as meninas o seguinte, foi uma representante lá no meu salão, que ela está tentando fechar uma parceria comigo, só que ela fala muito em termos químicos, né? Ela foi vender o produto dela, eu sabia que ela ia querer falar sobre algo dentro do que eu estava falando, né? E ela começou a falar muito química, muita coisa, sabe, técnica. E não é isso que eu faço. Quando eu começo a dar a formação, eu falo, eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi, desenvolvi e vou passar. É simples. É o bolo da vovó. Se você tem a receita, você faz e ponto. Você precisa ter a técnica. Se você tiver a técnica, você sabe, você vai entender tudo e pronto. Você não precisa saber porque a química fez isso, porque abriu a cutícula não sei o quê, porque agora vamos organizar as cadeias, porque os enxofre, porque perdeu massa, porque não. Entendeu? Então, assim, é isso que eu passo. Então, eu tento ser o mais simples possível. E aí, agora as coisas, olha, e mal acaba uma formação, daqui a pouco, quando eu vejo, já tem pessoas lá no meu direct, no meu direct, quando que vai ser a próxima? Quando que. Então, assim, isso para mim tem sido muito gratificante, porque até então eu não sabia qual era a minha missão aqui em Portugal, Que né? massa. Porque nós viemos para cá para uma missão. Isso é fato. A gente não veio, só saiu simplesmente do seu país, do meu país, né? E caímos aqui na terra aqui dos portugueses e pronto. Deixa eu aumentar minha luz, meu brilho. Então, assim, hoje eu consigo entender qual é a minha missão, né? Então, ontem vi aquele feedback da Renata falando que ela já é uma profissional, né? Ela é profissional, o up que deu na carreira dela mudou porque ela também tinha esse problema. As clientes chegavam já cacheada, mas com os cachos feios ou até perderam e ela não conseguia vender isso. E o que ela sabia era totalmente diferente, o que eu ensinei, o que, entendeu? Então, assim, para mim foi muito gratificante, tem sido muito gratificante, né? Saber e assim, o que eu aprendi, eu posso te falar que veio de Deus, sabe? Porque eu sozinha aqui, sabe? E as ideias vinham, sabe? Quando eu acordava, eu sempre acordava com uma ideia diferente. E eu falava, não, vou ter que botar isso em prática, vou ter que, né? Mas quando eu fui no Brasil ano passado, eu fui conversar com uma jovem que ela é do marketing também. Eu falo que essa menina com 25 anos ela vai ficar milionária. Porque ela tem uma mente assim. Aí eu fui conversar com ela só tem 21 anos. Aí você fala, o que tem uma menina de 21 anos para passar para você? Tem, Quando Deus quer usar alguém, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, porque ele é Deus. E quando eu sentei com aquela jovem para tomar açaí, não foi nem no restaurante gastar de milhões, não, foi para tomar um açaí, porque ela é jovem, né? Ela, tia, vamos tomar um açaí, eu pago. E ela que pagou. Aí eu falei para ela, então, o que você vai me ensinar? O que eu posso vender? Ela falou para mim, tia, a senhora já tem o seu produto. Eu falei, tenho? Ela tem. A senhora não faz caixas? Vende curso de caixas. Coloca isso numa plataforma para outras pessoas terem acesso. E aquilo ali virou a chave. Foi o ano passado virou a chave. Né? E aí eu sempre faço tudo planejado, tudo pensado. Enquanto eu não tinha um local bacana para atender, eu não investia em anúncio pago, né? Enquanto eu não tinha uma técnica ainda definida, porque assim, eu queria diferenciar o meu caixa, não é simplesmente fazer um caixa. Eu queria diferenciar o meu caixa. E se você pegar os caixas de referência, não tem nada a ver com o que eu faço, entendeu? Porque realmente tem um porquê que aquele caixa fica daquele jeito, né? Então, assim, para mim é tudo muito novo, muito. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu sou mãe, eu sou pai, né? Eu sou provedora, e a Bíblia fala que nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. E eu tenho passado, eu tenho vivido isso aqui nesse lugar, né? São 6 anos aqui, o qual dias difíceis, sim, mas eu nunca posso falar assim, hoje eu dormi sem comer nada, né? Ou passei fome, passamos dificuldade, mas Deus todos os dias ele proveu. Então, assim, é muito gratificante ter chego até aqui e ainda só é o início, né? Porque agora eu quero ir para o Brasil, eu quero dar formação fora, eu quero, mas assim, tudo tem um momento certo. Então, eu estou me preparando para essa nova etapa aí de sair de Portugal também, porque eu tenho muitos convites no Brasil.
né, para ir para algumas regiões do Brasil, né? E aí agora eu estou me preparando. E é isso, foi assim que começou essa história aí dos cachos. Que máximo, que máximo. Foi muito bom, foi muito rico ouvir isso aí tudo, mesmo. Veio aqui umas coisas aqui na minha cabeça. O que você falou aí, nós falamos, cara, eu queria tanto que você estivesse ontem, porque você ia ajudar algumas pessoas que estavam lá. Pessoas procurando a sua missão, e nós falamos sobre isso, né? Missão, propósito, visão. Missão, visão e... Eu esqueci o nome da outra coisa. Tá muito Eu cedo quero ainda. falar o seguinte, é assim, nada é fácil, né? O ano passado, para ir para o Brasil, eu fui trabalhar num hotel. Eu trabalhei 6 meses num hotel, porque assim, o meu dinheiro do salão, né, como que eu ganhei como cabeleireira, era para eu suprir as coisas da minha casa, dos meus filhos. Então não tem como sobrar muito, né? Porque eu queria ir no Brasil, eu falava, não, quando eu for no Brasil, eu vou de rica. É de rica que eu não quero contar moeda, não, Jesus. Então, o que eu fui fazer? Eu fui trabalhar num hotel durante 6 meses. Foi a pior experiência da minha vida. Sabe? Todos os dias eu me olhava, eu me fotografava, me filmava naquele espelho e falava: o teu momento não determina o teu futuro. Cara, essa é a maior realidade. Você tem que ouvir, você tem que fazer limpeza, tem que fazer tantas coisas que você fala, meu Deus, entendeu? Mas era para um propósito. E eu fui até os 6 meses daquele contrato. Tinha dias que eu não queria levantar, sabe aquela criança birrenta que fala, eu não quero, eu não quero, eu não preciso. Não, você pode não precisar, mas você tem um propósito. Então, enquanto esse propósito não se cumprir, é isso que você vai fazer. Levanta. Eu falava, meu Deus, era difícil. 8 horas dentro daquele lugar. Para ganhar, na época, 21 euros e pouco por dia. Olha só. Eu faço uma escova e uma prancha. Em 15 minutos, eu ganho 18 euros. Né? Só que aquele momento era aquilo que eu estava precisando. E aí? Então, assim, eu aprendi aqui a ser focada, sabe? Porque você não tem aqui com quem você contar. Se você vem com a sua família, você pode contar com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos, né? Mas eu vim sozinha. Eu não tenho com quem. Às vezes as minhas irmãs, minha irmã, manda um dinheiro. Porque... Eu falo, olha, hoje eu não consigo. Porque se eu não posso ficar sem nada, porque aqui é assim. Eu vou bater na porta de quem? Eu vou falar, me arruma aí 10 euros. Me arruma aí. Aqui não tem isso. Então, assim, a gente precisa ser realmente muito focada, muito determinada. Então, agora eu vou deixar você falar. Aí eu tô amando de ouvir, né? Você tá vendo que eu tô aqui digerindo cada palavrinha, porque você é uma mulher muito rica. Eu já tenho uma proposta para te fazer no final, você não precisa responder. Mas você me fez lembrar muitas coisas. Muita coisa que você disse aí tem a ver comigo, com a minha ideologia, com aquilo que eu apregoo, com aquilo que eu falo todos os dias. A reunião provavelmente vai encerrar em menos de 10 minutos. Aí nós voltamos no mesmo link, tá? Tá? Então, é uma coisa que você falou aí, por exemplo, você resistiu, não queria fazer aquilo. E muitas vezes a nossa missão, nós resistimos muito à nossa missão. Nós resistimos à nossa missão. Eu te falo que é como eu com os empreendedores. Eu passei uma desilusão muito grande. Com o cabelo levantado aqui. Eu passei uma desilusão muito grande e por isso me fez criar resistência a cumprir a minha missão, o meu propósito. Mas o dia que eu falei assim, ninguém me segura mais, tudo começou a acontecer e foi uma explosão, pá, sabe? As portas não se abriram, escancararam, porque eu estava cumprindo meu propósito. Mas eu também resisti. Isso é muito normal nós resistirmos. E ontem, quando eu estava te falando, por exemplo, que nós falamos sobre missão, sobre visão, e tinha ali pessoas que precisavam mesmo de orientação e vão ter, né? Teve uma pessoa, e depois nós passamos um videozinho, que eu até coloquei lá no grupo, depois você dá uma olhada, de uma lâmpadazinha, ela não sabia qual a missão dela, ela não sabia qual o propósito dela. E dentro do caos que ela viveu, ela encontrou a missão dela. Ela viu que tinha outras pessoas que também passavam essa luta interior, que precisavam de se encontrar, e ela se encontrou quando aconteceu o caos. E aí tinha um rapaz lá, o Andrei, tinha um rapaz e ele lembrou, falou assim, é preciso acontecer o caos para a gente se libertar, para acontecer a luz, né? Para que a luz entre, é preciso de acontecer o caos primeiro. E é verdade. Outra coisa, os desafios que você falou aí também, né? Quando a pessoa chegou para você e falou assim, será que eu vou aprender alguma coisa para você? Será que eu vou aprender alguma coisa? E Deus te É. deu essa luz para você dar a resposta correta, da forma certa, a medida certa para a pessoa. E foi um desafio, e os desafios vão só crescendo, né? Conforme a gente vai caminhando, vai só crescendo. O que acontece E é assim, aparecer haters e tudo, pessoas contra a nossa ideologia. não, e na nossa caminhada não adianta. Sempre terá pessoas que vão nos confrontar.
sempre, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, e a maioria das vezes é para o lado negativo. As pessoas sempre vêm para falar, não é assim, não é desse jeito, faz melhor, mas elas mesmas não estão fazendo nada. É. Mas isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque a gente tá, quando a pessoa está nos confrontando, é porque a realidade dela geralmente está muito inferior e ela que está sendo confrontada. Agora, o que nós vamos fazer com isso, porque a pessoa acha que está confrontando, mas na verdade a realidade dela não está batendo com aquilo que nós estamos fazendo. Ela fala assim, por que ela tem sucesso? Por que ela consegue isso? E as dúvidas, agora eu pegar a dúvida e agir de forma positiva, que me traz crescimento e também na vida de outras pessoas, é outra coisa. Sim, Então, e o que aconteceu comigo? Nessa minha trajetória aqui, passaram muitas pessoas pela minha vida, né? Muitas pessoas que se diziam amigos, amigas, né? Vou falar assim, mais as mulheres, amigas. E quando eu menos dei as costas, estava lá, faço permanente afro também. Eu, oi? Como assim? Mas não é nem cabeleireira? Só porque você comprou o produto, só porque você viu uma forma eu fazendo, e você já está vendendo permanente afro. Aí Deus colocava assim no meu coração, acalma teu coração, né? Porque fui eu que te levantei aqui. Então pode aparecer quantas pessoas for. E até por isso que eu comecei a dar formação, que eu entendi que sozinho eu não ia a lugar nenhum. Entendeu? Se eu fosse assim egoísta a esse ponto, a querer, eu fechava isso só para mim. Entendeu? Eu fechava isso só para mim, não passava para ninguém. Só que sozinho eu não faço nada. E Deus precisa de muito mais pessoas, Deus precisa de um exército. Entendeu? Deus precisa de mulheres também que estejam bem financeiramente para ajudar outras mulheres, né? Para ajudar a obra dele, para levar o ID dele. E isso precisa de finanças. E para as nossas finanças crescer, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Então, assim, é muito gratificante, muito mesmo. E eu tenho visto isso, essas mulheres, né, falando, caramba, Érica, olha, minha vida tem mudado, minha vida, sabe? É bem bacana isso. Então, assim, esse é o meu propósito. Eu quero impactar outras vidas, sabe? Falar que é possível, que a gente pode ir além. Tem dias aqui difícil? Tem. O inverno, para mim, é o... Eu fui esses dias no shopping, aí eu vejo as roupas de frio, menina, já me dá um negócio assim, porque eu já estou aqui 6 anos, mas eu não consigo me adaptar com o inverno, não adianta, né? Eu sou do Rio de Janeiro, Rio 40 graus. Então, assim, eu não consigo me adaptar. Mas é necessário o inverno chegar, né? Os dias difíceis vão chegar, mas eles chegam, mas eles passam também. E eu falo que nada é para sempre. Nada é para sempre. Entendeu? O dia que você se posiciona, não vai existir inverno, não vai existir outono, não vai existir nada, porque tu vai romper. Entendeu? E Deus nos chamou para isso, é para romper mesmo. E é isso. top, maravilhoso. Você já é uma mentora preparada, né? Já tá cheia de coisas aí que tem que passar mesmo cada vez mais.